Hoje, o clima no futebol ficou daquele jeito que a gente gosta. Movimentação pesada no mercado, rumores quentes, bastidores agitados e muita expectativa em torno de dois nomes que estão chamando atenção no cenário internacional. E no vídeo de hoje do Puro Fute, você vai ficar por dentro de tudo, ouvindo numa boa, no carro, no trabalho, na academia ou em casa relaxando. E já chega daquele jeito, direto ao ponto. Porque o Palmeiras resolveu pensar grande e está mirando ninguém menos do que Thiago Almada, o argentino que brilhou no Botafogo em 2024, encantou a torcida, foi campeão de tudo e deixou uma saudade gigantesca quando rumou ao Atlético de Madrid. Mas agora, o Verdão tá de olho e tem conversa rolando. A situação do Almada no Atlético não é das melhores. Ele foi contratado com status de craque, custou uma fortuna aos cofres espanhóis, chegou cheio de expectativa, mas acabou esbarrando na realidade dura de jogar num time de Diego Simeone. Com poucos minutos e pouca confiança, o meia começou a perder espaço e virar um jogador negociável. E quando um jogador desse nível vira negociável, os gigantes do continente prestam atenção. Mas quem se mexeu mesmo foi o Palmeiras. Segundo informações da imprensa espanhola, especialmente da rádio Cadena Ser, o Atlético estaria disposto a negociar o jogador. E não só isso, o próprio Almada estaria aberto a um retorno ao futebol sul-americano. O Verdão, que está sempre procurando reforçar seu elenco com atletas que entendem o peso da camisa e tenham potencial de desequilibrar jogos importantes, viu em Almada a chance de trazer alguém capaz de mudar o patamar criativo da equipe. Abel Ferreira gosta de atletas inteligentes, com mobilidade, técnica e capacidade de quebrar defesas. E nisso, Almada entrega muito. Ele tem visão de jogo, acelera quando precisa, pausa quando convém e consegue oferecer algo que falta em muitos times brasileiros: imprevisibilidade e controle de ritmo. E se lembrarmos da temporada dele no Botafogo, fica claro por que o Palmeiras se animou tanto com essa possibilidade. Mas claro que não é tão simples. O Atlético de Madrid pagou cerca de 30 milhões de euros pelo jogador. E ninguém joga esse valor pela janela. Eles querem recuperar parte do investimento e já deixaram claro, para vender metade dos direitos econômicos, querem algo em torno de 20 milhões de euros, o que é um valor enorme para o futebol brasileiro. E é justamente por isso que o Palmeiras caminha com cautela. Não dá para jogar dinheiro fora. Não dá para se empolgar sem responsabilidade. E não dá para fazer loucuras que comprometam o planejamento. A diretoria sabe que é um alvo difícil e que uma negociação como essa exige tempo, paciência e estratégia. É um jogo de xadrez. Só que tem uma carta que pode pesar esse tabuleiro inteiro: o desejo do jogador. Almada quer jogar a Copa do Mundo e para isso precisa jogar. Precisa estar em campo, atuando, rendendo. Ficar no banco do Atlético não ajuda em nada. E isso pode fazer toda a diferença na hora de decidir o futuro dele. Além disso, o meia já conhece o futebol brasileiro. Ele sabe que é competitivo, intenso, grande em visibilidade. Sabe que seria protagonista num time como o Palmeiras. Sabe que poderia chegar com moral, com apoio da torcida e com minutos garantidos. Isso torna o cenário muito interessante para ele. E se lembrarmos da trajetória recente, dá até para imaginar o impacto que ele teria num time estruturado, com jogadas bem definidas e com um técnico como Abel. Não seria apenas um reforço, seria um nome para dar nova cara ao meio-campo do Palmeiras. Mas, como sempre, até que a caneta encoste no papel, tudo pode mudar. Agora, vamos mudar completamente de cenário, porque do outro lado do oceano tem mais brasileiros chamando atenção. E esse nome é Wesley, o lateral direito que saiu do Flamengo. Chegou a Roma e rapidamente virou titular absoluto. Virou sonho de consumo nada menos que do Manchester City. A história é impressionante. Wesley saiu do Brasil com status de promessa e em muito pouco tempo se transformou num dos jogadores mais interessantes da posição. Comparado com outros nomes da nova geração, ele se destaca pela velocidade, força física, boa tomada de decisão e uma maturidade que impressiona para alguém tão novo. E foi justamente essa combinação que chamou a atenção do City. O clube já monitorava Wesley antes mesmo dele ir para o futebol italiano, mas não chegou a formalizar algo na época. Agora, vendo o lateral voando no cálcio, com ótimas atuações e até gol marcado, os ingleses voltaram ao ataque. E não estão sozinhos. Tottenham e Newcastle também monitoram a situação, mas o City parece ter dado o primeiro passo. Um contato inicial já foi feito, e agora a expectativa é entender qual seria o valor pedido pela Roma. E aí começa o problema. A Roma não tem pressa nenhuma em negociar o jogador.
Até porque, financeiramente, a Roma está protegida. Wesley tem contrato até 2030, longuíssimo para os padrões do futebol europeu. E isso dá ao clube total controle da negociação. Além disso, para contratá-lo, os italianos pagaram 25 milhões de euros ao Flamengo, podendo chegar a 30 milhões com bônus. Não foi um investimento pequeno. E essa combinação de tempo de contrato, idade baixa, titularidade na Roma e potencial de valorização por causa da Copa do Mundo, faz com que a Roma esteja numa posição extremamente confortável. Eles podem pedir muito, podem segurar, podem esperar, podem até jogar os clubes uns contra os outros. Inclusive, internamente, o Manchester City avalia Wesley como uma das opções mais seguras do mercado. Um lateral jovem, físico, técnico, sem histórico preocupante de lesões e com muito espaço para evoluir dentro do modelo de jogo do clube. É exatamente o tipo de atleta que Guardiola costuma procurar. E olhando o estilo do jogador, faz muito sentido. Wesley consegue dar amplitude, infiltrar por dentro, construir jogadas e tem intensidade para fazer ida e volta durante os 90 minutos. Ele encaixa perfeitamente no tipo de lateral que Guardiola usa, como foi o caso de jogadores como Walker, Cancelo e Zinchenko. Além disso, a seleção brasileira também vê nele um potencial enorme. Com Carlo Ancelotti no comando, Wesley já ganhou espaço, foi convocado e parece ter uma trajetória ascendente na seleção. Isso naturalmente aumenta seu valor no mercado e ajuda a justificar a atenção dos gigantes europeus. Os números da temporada dele pela Roma também impressionam. Foram 21 jogos, sendo titular em 19, 3 gols marcados e inúmeras participações diretas na construção ofensiva. Para um lateral de 22 anos é algo significativo, e jogadores com esse perfil costumam ser disputados no mercado. A questão agora é: a Roma vai vender? O City vai insistir? E o jogador, o que pensa? Porque, para qualquer atleta, receber interesse do Manchester City é algo enorme. É a chance de trabalhar com Guardiola, disputar Champions League todos os anos e jogar num dos elencos mais fortes do mundo. Mas a decisão não é simples. Wesley está adaptado à Roma, tem espaço, tem moral e é peça fundamental. Ir para o City significa entrar numa disputa feroz por posição, com laterais do mais alto nível. É uma mudança grande, com riscos e recompensas. E enquanto essa novela vai se desenrolando na Europa, a do Almada segue na América do Sul. As duas histórias caminham em paralelo, cada uma com um desenrolar diferente, mas ambas com potencial de causar enorme impacto no futebol brasileiro e internacional. No caso de Almada, o Palmeiras trabalha silenciosamente, tentando entender até onde o Atlético vai ceder e até onde o clube brasileiro consegue ir. O sonho existe, o interesse é real, e a expectativa cresce a cada dia. A torcida já imagina o meia com a camisa verde e o Allianz vibrando com seu talento. No caso de Wesley, a Roma resiste, mas não fecha portas. E os ingleses sondam, calculam, projetam. Cada conversa, cada reunião, cada relatório interno pode aproximar ou afastar uma futura negociação. Todos os lados tentam agir com inteligência. E enquanto tudo isso acontece, o torcedor acompanha ansioso, porque o futebol moderno é assim. As contratações movem paixões, mexem com expectativas e criam debates intermináveis. E aqui no Puro Fute, a gente te mantém informado de tudo, da forma leve e direta que você gosta de ouvir. E aí, qual dessas negociações você acha mais provável de acontecer? Almada vestindo verde no Allianz ou Wesley jogando com Guardiola na Premier League? Quero muito saber sua opinião. Já comenta aí embaixo e bora trocar aquela ideia. E claro, se você curtiu o vídeo de hoje, deixa o like, se inscreve no canal Puro Fute e ativa o sininho porque aqui tem notícia todo dia, análise toda hora e informação de qualidade para você ficar sempre à frente. Valeu demais por acompanhar e até a próxima!